Como você chamaria a Alemanha? Porque existem tantas opções. Cada país tem um endônimo, como eles se chamam em sua língua nativa, e pelo menos um exônimo, que é como todos os outros os chamam, geralmente uma versão um pouco diferente, pelo menos adaptada às línguas estrangeiras. É por isso que a cidade portuguesa de Lisboa é chamada de Lisbon em inglês. É Lisbon em sueco ou Lisbona em italiano. Em outros casos, em vez de adaptações, um exônimo pode ser completamente diferente de um endônimo. Pegue o exemplo deste país, que em inglês chamamos de Greece, mas todo o mundo árabe chama uma versão de Yunanistan, enquanto o próprio povo grego chama o país de Hellas. Assim como o Japão se chama Nihon ou a Finlândia Suomi. Mas na maioria desses casos existe uma versão nativa e então uma versão exônima, estrangeira, que todo mundo meio que usa à sua maneira. No entanto, existe pelo menos um país com vários exônimos que são muito diferentes entre si, e esse é a Alemanha. Este mapa da Europa nos mostra isso muito bem, com cada cor representando um exônimo que o país tem. Algumas versões de Allemagne ou Alemannia em amarelo, Germany ou Germânia em verde, Deutschland ou Tyskland em azul, Nimsi ou uma adaptação em rosa, e então específicos para Letônia e Lituânia e Estônia e Finlândia. Também é uma boa maneira de ver como o mesmo exônimo pode ter diferentes adaptações dependendo do país onde é usado e do idioma que é falado lá. Pegue, por exemplo, Alemanha na Turquia ou Alemanha em Cornwall. Neste vídeo, vamos aprender por que a Alemanha tem tantos exônimos super diferentes e o que cada um deles significa. Então, por que existem tantos nomes para a Alemanha? A resposta simples é porque a Alemanha, como território, interagiu com várias partes da Europa ao longo de sua história. Está no meio da Europa, então isso faz sentido. E dentro do território que hoje identificamos como Alemanha, existiam várias tribos, algumas de um lado e outras do outro. E então, muito frequentemente, a existência de diferentes nomes, dependendo de onde você está na Europa, para a Alemanha, tem a ver com o fato de que a tribo com a qual interagiam era uma, quando do outro lado da Europa era outra. E assim, as regiões circundantes conheciam o território por diferentes nomes, dependendo com qual tribo interagiam e como essa interação ocorria. Dos saxões aos turíngios, entre muitos outros. É muito interessante ver como muitos lugares europeus hoje ainda podem rastrear sua etimologia até o tempo em que essas invasões bárbaras ocorreram. Falamos sobre isso alguns vídeos atrás, como a região da Borgonha na França rastreia sua origem até os burgúndios, que vieram de uma ilha na Dinamarca. E outro exemplo é a França, que recebe seu nome dos francos, que também invadiram o Império Romano do Ocidente. Mas de qualquer forma, de volta à Alemanha. Para descobrir mais respostas sobre como cada exônimo individual surgiu, precisamos olhar para sua origem, entender de onde eles vêm e o que significam. Mas primeiro, vamos começar entendendo o próprio endônimo, Deutschland, como os alemães se chamam em alemão. A palavra alemã tem suas raízes na antiga palavra alemã Diot, que significa povo, e o adjetivo conectado Diustik, que significa do povo. Assim, Deutschland significa basicamente terra do povo, sendo esse povo os alemães. Outros países europeus, sobretudo aqueles intimamente ligados à Alemanha, também os chamam assim. Então não sei se deveríamos chamar isso de exônimo. No mapa, eles também aparecem em azul, e os dois maiores exemplos são a versão holandesa e a escandinava. A Holanda e a Flandres usam Duitsland e a Escandinávia usa Tiskeland. Tiskeland é baseado nas palavras germânicas e nórdicas antigas, Beidsker e Theoda, que significam pessoas, então o significado é o mesmo, apesar de serem palavras diferentes que provavelmente estou pronunciando errado. A palavra moderna em inglês Germany deriva do latim Germania, que podemos ver no mapa é como os italianos ainda chamam o país hoje também. O uso mais antigo deste termo foi encontrado nos escritos de Júlio César, um grande grupo de tribos a leste do rio Reno. É curioso como os romanos aparentemente agruparam diferentes tribos sob um único nome, em vez de distingui-las individualmente. Na verdade, parece mesmo que eles simplesmente decidiram agrupar todas as tribos a oeste do rio Reno e chamá-las de gauleses, e agrupar todas as tribos a leste do rio Reno e chamá-las todas de Germani. E então, neste caso, a origem de Germânia em latim seria apenas a terra das tribos Germani, então precisamos olhar para a origem da própria Germânia, mas isso é um pouco mais complicado.
De acordo com o livro intitulado precisamente Germânia de Tácitus, um senador e historiador romano, ele escreve como Germânia era um nome moderno e recentemente introduzido, e havia sido aplicado anteriormente apenas ao se referir à tribo Tungri, que na verdade vivia no que é hoje a Bélgica. Portanto, essa seria pelo menos uma das tribos sobre as quais Júlio César falou e se referiu como os Germanicis Renani, os alemães deste lado do Reno. Mas ainda deixa a questão em aberto sobre o que a palavra significava e de onde veio, ou se Júlio César apenas a inventou. Alguns dizem que em alto alemão antigo significava a maneira como os alemães se referiam uns aos outros, então as tribos tinham uma espécie de conceito que os unia, e eles usavam esse termo, mas isso me parece um pouco incerto. Outros dizem que ele teria recebido o nome dos gauleses que tinham uma palavra para as tribos do outro lado do rio Reno, referindo-se a eles como Germani, que significaria algo como filhos da floresta ou apenas vizinhos. E então realmente não podemos saber de onde vem Germani, mas de qualquer maneira acabou sendo adaptado e usado para se referir às tribos no território que hoje conhecemos como Alemanha em geral. Então, embora seja incerto em seu significado, podemos rastrear a origem com muita precisão. Era como os romanos chamavam a área da Alemanha em latim. Hoje é usado pelo Reino Unido, Itália, Grécia, Albânia, Kosovo, Montenegro, Bulgária, Romênia e Moldávia, além de quase todos os países que faziam parte do Império Britânico, como podemos ver neste mapa, com a adição da Rússia, Geórgia, Chipre, Armênia e Mongólia. Mas, se a origem do termo é latina, é um pouco estranho que os britânicos continuem a usá-lo apesar de sua língua anglo-saxã. Os países escandinavos e a Holanda não adotaram essa abordagem. E a razão é bastante interessante, e precisamos passar para o próximo exônimo para realmente entender qual foi a razão. Porque enquanto eles mantiveram Germânia, outros países que falam latim e línguas românicas mudaram isso. Como é o caso da França, Portugal e Espanha, as antigas colônias desses países ao redor do mundo e todo o mundo árabe. Porque todos esses aqui em amarelo no primeiro mapa usam uma versão de Alemagne, Alemania, Alemania, Alemania ou Elmania. Então, de onde vem esse exônimo? Outra tribo. O nome Alemanni veio da tribo Alemanni que vivia em Alemannia, que é a Alsácia de hoje, partes de Baden-Württemberg e Suíça. E eu suponho que as pessoas no que é hoje a França começaram a usar isso para se referir ao povo da Alemanha porque era o primeiro ponto de contato que eles tinham com aquele território, o que coloca um pouco em questão a ideia de que Júlio César teria obtido o nome Germani dos gauleses, porque se os gauleses os chamavam de Alemanni, isso não seria possível. Depois se espalhou para a Espanha e Portugal à medida que a reconquista acontecia, e então para o mundo árabe, já que Portugal e Espanha foram os primeiros pontos de contato dessas pessoas com a Europa. E aqui chegamos a entender por que os ingleses realmente usaram Germânia ou Alemanha em vez de criar sua própria versão ou algo um pouco mais anglo-saxão, se preferir. Porque em inglês o nome Almain ou Alman foi usado para a Alemanha até o século XVI, onde o termo alemão foi então reintroduzido por volta do ano 1520 como uma palavra alternativa a princípio, talvez relacionada ao Renascimento e à fascinação por todas as coisas antigas, tornando-se então uma palavra substituta e o termo oficial que eles usavam para se referir àquele país. Curiosamente, as regiões da Cornualha e os portos do país de Gales, dentro da ilha da Grã-Bretanha, mantiveram versões da origem Alemanni, Cornualha, usando Alemanni, e país de Gales, Aid Alemanni. A razão parece simples. O Cornish e o galês baseiam-se nas interações com a Europa medieval, especialmente com o antigo francês, de onde pegaram o nome e decidiram mantê-lo, mesmo quando os ingleses mudaram. Então, Deutschland, Teisland, Germany e Alemanha são entendidos, mas e o resto? Porque existem pelo menos mais 3 exônimos da Alemanha que precisamos aprender. O eslavo, como Niemczai na Polônia e suas variantes, o finlandês e estoniano, Saksa e Saksama, e os lituanos e letões, Vokietija e Vosija. Eu provavelmente estou pronunciando isso errado, então me corrija nos comentários se souber a pronúncia correta. Vamos começar com o eslavo que é mostrado em rosa no mapa, porque é usado por tantos países no leste europeu o fato de que esses países não tinham impérios coloniais para os quais espalharam sua língua. A origem disso para o qual eles espalharam sua língua. A origem disso é como Nimsi, significando algo como aqueles que não conseguiam falar, ou seria mudos. Uma tradução que Vi também escreveu que seria mudos. Uma tradução que Vi também escreveu como os silenciosos, o que torna isso mais legal e assustador ao mesmo tempo.
Isso se explica pelo fato de que a comunicação entre duas tribos diferentes na época era um pouco difícil quando falavam línguas tão distintas. E então, o povo eslavo começou a se referir aos alemães ou à tribo de alemães com quem interagiam como Niemcy, os silenciosos, porque a comunicação era impossível. Não é que eles fossem realmente mudos, é só que ninguém se entendia. O termo então se espalhou por todas as regiões eslavas, sendo a Rússia uma grande exceção, e a Hungria também ganhou, porque não é um país eslavo, mas o usa, então, ao contrário. Na verdade, o caso da Hungria é interessante, porque embora o húngaro não seja uma língua eslava, eles pegam emprestada a palavra para mudo das línguas eslavas, nema, e assim o exônimo deles para Alemanha acaba sendo muito semelhante ao eslavo, através de uma raiz indireta, sendo algo como Nemet Orzag, uma palavra composta consistindo em Nemet Ya e Orzag, este último significando país. Então algo como dos que podem falar, eu acho. Um fato curioso, um caso semelhante aos eslavos se referindo aos alemães como mudos, é a origem da palavra bárbaro, que supostamente seria onomatopeica ao ouvido grego. Falantes de língua estrangeira faziam sons ininteligíveis, algo como bar, 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 e então o termo bárbaro teria vindo disso. Não sei se é verdade, mas seria uma explicação interessante. Agora que entendemos o exônimo eslavo para a Alemanha, restam apenas dois. Então, vamos começar a concluir as coisas entendendo o finlandês e o estoniano Saksa, que vem de Saxon ou Saxon em inglês, que eram as tribos com as quais eles interagiam mais ou que eram mais prevalentes na época em que o termo passou a ser usado pelo povo finlandês e estoniano local. Assim como os franceses chamam a Alemanha de Allemagne, referindo-se à tribo germânica mais próxima ou conhecida por eles. A Estônia usa uma versão chamada Saksama, acho que é exatamente a mesma coisa, só que em estoniano. O que nos leva ao último exônimo usado para a Alemanha, os usados pela Lituânia e Letônia, que apesar de serem diferentes, são agrupados no mapa, então nos leva a acreditar que eles têm uma origem comum, Vokietija e Vassija, respectivamente. E eu deixei este para o final porque as origens e o significado deles são um pouco incertos, se não totalmente desconhecidos. Ambos contêm as palavras raiz vaca ou vaquia. O linguista lituano Kazimieras Būga associou isso a uma referência a uma tribo sueca chamada Vagotes em uma crônica do século VI. Os romanos chamaram a Alemanha de Germânia por causa de tribos que estavam na Bélgica, então é provável que tenham chamado a Alemanha de outro nome devido a uma tribo sueca. Não é algo inédito. Ao mesmo tempo, o linguista letão Konstantinas Karulis propõe que a palavra pode ser baseada na palavra indo-europeia vek, que significa falar, da qual derivou a antiga palavra prussiana wakis, e a palavra letã veskis, ambas significando algo como grito de guerra. Se a tribo alemã com que interagiram tinha um grito de guerra específico, essa poderia ser a origem do termo. Ou talvez eles também fizessem sons incompreensíveis com a sua língua que o povo báltico não entendia, então eles associaram com apenas um ruído e escolheram este nome para se referir a eles de uma maneira similar que os eslavos escolheram Niemcy. Algumas outras pessoas afirmam que o nome vem de mais tarde e está conectado à semelhança entre Vokietis, um alemão, e a palavra Vokti, que significa aço por causa das ordens teutônicas e levônicas alemãs serem vistas como saqueadores dos locais, mas as teorias dos linguistas reais e das pessoas que trabalham nisso são um pouco mais prováveis, mas qual delas é verdadeira ou o fato de que talvez ambas sejam é muito incerto. E assim aprendemos sobre os 6 ou 7 exônimos que a Alemanha tem na Europa e no mundo. E entendendo primeiro por que eles existem, devido ao fato de que a Alemanha é um território tão central na Europa e o fato de que ao longo de sua história interagiu com regiões vizinhas através de diferentes tribos e de diferentes maneiras. E assim também descobrindo o que esses exônimos significam e de onde eles vêm, a maioria deles sendo associados a uma tribo específica da Alemanha, como os Alemanni ou os Saxões, ou um grupo de tribos que Júlio César aparentemente decidiu chamar de Germani, ou até mesmo ao fato de que eles não entendiam o que as tribos diziam ou um ruído específico que eles faziam. Todos eles sendo bastante diferentes do endônimo Deutschland que os alemães usavam para se referir a si mesmos. O que surpreendentemente é usado por alguns países muito distantes, como China, Vietnã, Taiwan ou Japão. O que não é incomum. Por exemplo, a Noruega prefere usar o endônimo. Qual exônimo da Alemanha você usa para usar o endônimo? Qual exônimo da Alemanha você usa para o seu país?
Deixe-me saber nos comentários, junto com quaisquer outros casos interessantes que você conheça, desses tipos de exônimos super diferentes para um país específico, quando comparado ao endônimo ou a outros exônimos que ele possa ter. Inscreva-se no canal. Como lembrete, se eu chegar a 1 milhão de inscritos, vou fazer um episódio inteiro vestido de Napoleão, então... Se você quer ver isso, você tem que se inscrever. Muito obrigado aos meus patronos por me apoiarem lá. Acabei de fazer um sorteio de uma pintura de conhecimento geral muito legal e vou fazer outras coisas além de fornecer acesso antecipado e conteúdo exclusivo. Então, se você quer fazer parte do canal diretamente, eu realmente apreciaria. Se não, apenas obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral. Tive que cortar minha barba porque estava começando a aparecer alguém que se perdeu no mar, especialmente com o cabelo comprido e falando nisso. Eu planejei essa transição? Sim, eu planejei, mas a caneca Mumin de hoje é de um cara que está no mar. Mumin é um cara ou eu não sei, acho que é apenas um ser, ou talvez seja uma menina e eu estou errado, eu não sei.